O 10º capítulo do mangá de Boruto TBV já vazou completamente e com isso tivemos enfim a conversa entre Kurama e Himawari, onde a Biju de 9 caudas explica o que possivelmente ocasionou o seu retorno. Além disso, a Himawari ganhou uma nova transformação que a gente já vai falar sobre, além de que um personagem da nova geração pode ter batido as botas nesse capítulo. Então, se você tá curioso, fica aí até o final do vídeo porque a gente vai falar sobre alguns desses vazamentos, os principais, e teorizar também um pouquinho aqui com vocês. Então, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like aí pra eu saber e fazer cada vez mais, além também de se inscrever no canal, assim você estaria me ajudando muito e também fortaleceria o projeto do canal. Dito isso, então, vamos pro tema do vídeo. Mas então, rapaziada, nesse 10º capítulo de Boruto The Blue Vortex, tivemos alguns confrontos, como por exemplo a Himawari e o Inojin contra o Jura, além da Sarada ali tendo um rápido embate com o Hidari. Como o último vídeo que eu fiz já foi meio que focando ali na Sarada e com o Hidari, nesse vídeo aqui eu vou focar na conversa entre a Kurama e a Himawari nesse capítulo, onde a gente pode extrair algumas informações e possíveis teorias do retorno da Biju e também sobre a possível morte do Inojin. Obviamente que depois eu vou fazer um vídeo mais completo sobre todos os pontos do capítulo. Mas então, que falando da parte da Kurama, nesse capítulo ela continua se comunicando com a Himawari, e no meio da conversa a Kurama solta algumas coisas bem interessantes. Primeiramente, ela se apresenta para Himawari e também se mostra surpresa com o seu retorno. É explicado pela Kurama que a morte das bestas de caudas, ou seja, as bijus, não é eterna, confirmando que de fato elas são seres que sempre retornam à vida. Kurama ainda diz que os corpos ou almas das bijus, mesmo que eles sejam destruídos, eles retornam com o passar do tempo. Alguma coisa sempre vai fazer com que uma biju renasça, sempre um elemento, algum resquício irá surgir em algum lugar e dessa forma elas vão ressurgir, o que dá a entender que foi a própria Himawari que ocasionou esse retorno da Kurama, não só por essa fala da Biju, dizendo que mesmo que elas morram com o passar do tempo, sempre vai ter algum elemento que vai surgir em algum lugar, sendo o motivo que irá ocasionar a sua ressurreição, no caso das Bijus, e também por um outro ponto comentado pela Kurama, onde ela dá a sua provável explicação para o seu retorno. E basicamente a gente não tem uma resposta exata nesse capítulo, isso mesmo, o Kishimoto ele foi por um caminho diferente, fazendo com que a própria Kurama, que é quem a gente esperava que daria essa resposta da sua ressurreição, também não saiba o real motivo do seu retorno, o motivo exato. A Kurama, ela comenta ali algumas possibilidades e diz que poderia ser que a Himawari herdou algum fragmento do chakra da Kurama desde o seu nascimento, algo que a gente já vinha comentado em vídeos anteriores, onde eu comentei que possivelmente a Himawari tinha herdado uma quantidade de chakra maior da Kurama do que com relação ao Boruto, fazendo com que ela seja a pessoa que tem mais chakra, resquícios ali dos traços do chakra da Kurama, o que ocasionaria o seu retorno. Isso também bate com aquela outra fala da Kurama nesse capítulo, onde ela diz que sempre existe um elemento no mundo que faz com que as bijus retornem à vida. Nesse caso, obviamente, se trata do chakra da Himawari, possivelmente nessa teoria da Kurama. Porém, ela também comenta que talvez fosse o destino que atraiu a própria Kurama e que isso teria sido ocasionado pelo sangue dos Uzumaki e dos Hyuga que flui na própria Rima. Ou seja, basicamente o Kishimoto não deu uma resposta exata, ele basicamente ali comentou sobre duas possíveis soluções, onde possivelmente no futuro ele vai escolher uma delas ou então juntar as duas, fazendo com que de fato o retorno da Kurama seja mais simples do que a gente pensava. E como ela mesma comentou, a Himawari tinha um pedaço, um fragmento do chakra da própria Kurama, e por conta disso a Biju, que no caso é a 9 caudas, conseguiu retornar ao mundo, reviver dentro dela, que era a pessoa com a maior quantidade de chakra da Kurama e que ainda estava viva no planeta. Kurama também se mostra bem surpresa, dizendo que ela jamais imaginaria que iria retornar dentro da filha do Naruto e tão cedo, dizendo que o mundo era imprevisível, o que faz com que as palavras finais da Kurama ao Naruto não fossem à toa. Ela realmente não sabia o que iria acontecer, ela não saberia dizer quando iria retornar, se iria retornar ou como, fazendo com que as palavras dela de despedida ao Naruto ainda tivessem algum peso, visto que apesar de ser certo que as bijus sempre vão voltar à vida, como a própria Kurama disse, ela não sabe em que condições ou quando.
Porém, uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo e que inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso é com relação a uma fala da Kurama e também a transformação da Himawari, pois em um dado momento do capítulo, a Kurama fala que o chakra da Himawari tinha uma compatibilidade muito mais alta com a da própria Kurama do que qualquer outro predecessor, ou seja, até mesmo maior que a do Naruto nesse aspecto. Basicamente, a Kurama tá dizendo que o chakra dela e da Himawari são muito mais compatíveis do que qualquer outro Jinchuriki. Kurama também fala para Himawari jogar fora qualquer tipo de preconceito ou pensamento que não vá importar muito, falando para ela acreditar em si mesma. E no final do capítulo, a Himawari, ela usa ali uma transformação um pouco diferente, onde, na minha opinião, lembra muito o modo Baryon. E calma, eu não tô falando que é o modo Baryon, nem faz sentido, mas se vocês repararem nos olhos da Himawari, realmente é uma transformação que tem alguns traços do modo Baryon. E se vocês repararem bem também, a fala da Kurama para Himawari simplesmente deixar de lado pensamentos que não vão agregar em nada e acreditar em si mesma, lembra muito as palavras da Kurama ao Naruto quando ele usou o modo Baryon, falando para ele não se deixar levar pelos seus pensamentos e apenas se concentrar em acertar os golpes no Ishiki. Basicamente, a Kurama estava tentando falar pro Naruto ficar calmo e não desperdiçar energia, visto que o modo Baryon era uma transformação que exigia muito. E nesse caso, a Himawari estava sendo orientada pela Kurama sobre como ela deveria usar o seu poder, visto que a Himawari jamais usou um poder do tamanho da Kurama. E juntando ao fato de que a própria Biju admitiu que o chakra dela é muito mais compatível com a Himawari do que qualquer outro Jinchuriki, até mesmo do Naruto, será que isso não significaria que a Himawari vai ter uma transformação um pouco diferente dos anteriores? Sua aparência nesse capítulo com o chakra da Kyuubi já é um pouco diferente, não tão habitual. Isso me leva a crer que o Kishimoto pode mexer os pauzinhos para dar algum poder diferente para Himawari, no caso, uma nova transformação, que seria ali uma mescla do modo Baryon com o modo Kurama, fazendo ali uma transformação que seja um meio termo. Sei que pode parecer loucura, mas foi o que me passou na minha mente vendo esses vazamentos. De repente, o fato do chakra da Himawari ser muito mais compatível com o da Kurama, se você comparar com qualquer outro Jinchuriki da Kyuubi, significa que eles têm uma possibilidade maior de usar uma transformação ainda mais poderosa. No caso, quem sabe a Hima não possa extrair mais poder da Kurama do que o próprio Naruto. Enfim, teorias e coisas que a gente só vai confirmar nos próximos capítulos. E uma outra coisa importante que aconteceu nesse capítulo foi a possível morte do Inojin, algo que confirma o que já havia sido dito antes, que Boruto Blue Vortex seria uma série muito mais madura, com consequências reais. Então a morte de um personagem da nova geração já iria mostrar pro leitor logo de cara que ninguém tá de brincadeira nessa nova fase e que consequências reais vão acontecer. Obviamente que não dá pra cravar o que aconteceu com o Inojin, mas eu realmente acho que ele possivelmente morreu, visto que esse ferimento é muito grave e eu não vejo como ele iria se recuperar. Enfim, é claro que esse acontecimento pode ser só alguma forma do Kishimoto que ele encontrou para fazer a Himawari liberar o seu poder, o poder da Kurama, e no próximo capítulo o Inojin só estar gravemente ferido, alguém conseguir salvar ele, mas eu realmente atualmente prefiro que ele tenha ido de base, porque eu acho que seria uma atitude muito corajosa e que iria mudar um pouco o rumo do mangá, levando um peso para a história, porque querendo ou não, se o mangá está se propondo a apresentar esses novos vilões, realmente eles precisam fazer coisas que irão ter impacto, coisas que irão realmente impressionar o público. A gente pode usar como exemplo o próprio Pen. A gente viu todas as coisas que o Pen estava ocasionando. Ele matou o Jiraiya, ele também tinha matado, né, o Kakashi de certa forma, tinha feito aquilo tudo com o Konoha, então a gente já tinha visto que ele seria uma ameaça muito grande. Então eu acho que algo parecido vai acontecer com o Jura. Então sim, na minha opinião, pelo menos no momento, essa morte do Inojin seria muito bom para a trama como um todo. Mas diz aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o like para você ficar por dentro de todas as novidades. É isso, a gente se vê numa próxima. Falou!